Bom dia, hoje é dia 24 de outubro, são 7 horas e 47 minutos da manhã. Meu nome é Robson Merola, eu sou advogado e eu quero ler para vocês, em primeiro lugar, um Twitter do general de brigada Paulo Chagas, que eu recebi hoje pela manhã, que eu tive acesso hoje pela manhã. Diz o seguinte, abre aspas, atenção Brasil, se Lula for autorizado a fazer pronunciamento do dia 27 de outubro, após o horário eleitoral, teremos que pôr as barbas de molho. Será o anúncio da fraude. A opinião pública não muda de uma hora para outra, muito menos por causa de um bandido falando de dentro da cadeia. O general Paulo Chagas tem razão. É muito séria essa possibilidade. Vejam, desde que nós passamos pelo primeiro turno e Bolsonaro teve aquela votação muito expressiva, extremamente expressiva, porém não conseguiu a maioria simples de metade mais um dos votos, e nós entramos no segundo turno, nós temos monitorado uma série de tentativas de fazer justificar uma alteração da opinião pública em relação ao candidato do PT, Fernando Haddad. A campanha do Fernando Haddad mudou de cor, mudou de lema, abandonou Lula, uma série de coisas, e nada disso deu certo. Então, o que o general Paulo Chagas está dizendo aqui, nesse Twitter, é o seguinte, é que Lula, um pronunciamento de Lula, seria usado para justificar a fraude nas urnas eletrônicas. E aqui o meu raciocínio vai desdobrar em dois pontos. Primeiro ponto, se há fraude nas urnas eletrônicas, elas não serão feitas agora, essa semana, nos últimos dias. Essa fraude já foi feita há mais tempo. A fraude já está posta, já está lá. Nós já estamos, repito, se há fraude, se haverá fraude nas eleições de domingo, essa fraude não será realizada durante esses últimos dias, hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 24, 25, 26 de outubro. Essa fraude já está posta há muito tempo. O problema é que não se conseguiu a campanha do Fernando Haddad, com todos os ataques em relação ao Bolsonaro, com toda a mudança de atitude, com toda a mudança de cores, não conseguiu convencer a opinião pública de forma visível. Então querem criar um fato novo. Esse fato novo seria as palavras do presidente Lula. Outra questão, é muito interessante ver que o pessoal do TSE, a ministra Rosa Weber, com todo o respeito que ela merece, outros ministros do TSE, têm batido tanto na tecla da confiabilidade das urnas eletrônicas. Se é tão confiável, não precisaria estar sendo afirmado isso e reafirmado com tanta veemência. É preocupante este quadro, é muito preocupante este quadro, porque o Brasil vive hoje a iminência de uma convulsão social sangrenta, inclusive. Justamente, e aí não venham por gentileza, por favor, vamos colocar a mão na consciência e não vamos acusar aqui o candidato Jair Messias Bolsonaro desta insuflação de uma convulsão social. Porque não é ele que deu facada em adversário, nem correligionário dele que deu facada em adversário. Não é ele que estava falando em colocar pessoas no paredão e fuzilar. Não é ele que invade propriedade alheia. Não é ele que insufla mentira, que conta mentiras a respeito do passado recente do Brasil. Estas coisas precisam ser levadas em consideração por toda a nação brasileira. Se no domingo, à noite, a hora que abrir as urnas eletrônicas, tivermos um resultado que não reflita o que as ruas estão dizendo, muito provavelmente nós tivemos uma fraude. E quando eu digo muito provavelmente nós tivemos uma fraude, é porque é simplesmente impossível provar essa fraude, porque as urnas eletrônicas não são auditáveis. Isso já foi dito, repetido e provado ao longo dos últimos anos. Todas as dúvidas que nós temos em relação às urnas eletrônicas e a lisura desse processo estão aí. Por que então que não se colocou a votação, além da votação eletrônica, o papelzinho impresso com o voto da pessoa, do eleitor, para que se depois pudesse fazer uma auditoria? Por falta de dinheiro, como foi dito pelo TSE, por falta de tempo? Ora, mas isso foi aprovado, é uma lei que foi aprovada já há muito tempo, e é uma lei de iniciativa, inclusive, do candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro. É porque não interessava fazer isso, justamente porque isso impediria uma fraude. Nós temos que raciocinar agora, meu caro amigo, minha cara amiga, você que está me ouvindo, não é mais se haverá fraude e de que forma essa fraude se dará. Nós temos que raciocinar agora é o seguinte, vindo a fraude, se a fraude vier,
qual deverá ser a atitude de todos nós brasileiros, cansados da corrupção, cansados do desmando, cansados de sermos vilipendiados, cansados de pagar impostos escorchantes que não nos trazem retorno. É essa a pergunta que nós vamos ter que fazer. Abertas as urnas, apurada a eleição e havendo fraude, e principalmente se for autorizado que um presidiário condenado, que é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dê uma declaração pública, que nós sabemos muito bem o que ele vai falar nessa declaração. Então, repito, qual será a nossa atitude de brasileiros patriotas no domingo à noite, abertas as urnas e verificada a fraude? Peço que você pense sobre isso e pela primeira vez, e quem me conhece e me acompanha sabe disso, é a primeira vez que eu peço para compartilhar esse vídeo e para distribuir esse vídeo nas suas redes sociais, para que as pessoas tenham consciência do risco que o Brasil está correndo nos dias atuais. Um abraço.